E se a ressurreição não fosse apenas uma promessa para um futuro distante, mas uma força real, capaz de nos tirar dos nossos túmulos de hoje? Pois é sobre isso que vamos conversar. Sobre como essa ideia pode significar uma vida nova, aqui e agora. Vamos lá. Nossa reflexão começa com essa promessa forte, lá do profeta Ezequiel. A imagem de abrir túmulos, ela é impactante, né? Mas a gente vai ver que esses túmulos nem sempre são de pedra. Às vezes eles são feitos de desespero, de medo, de sonhos que a gente enterrou. Para a gente sentir o peso dessa promessa, precisamos voltar um pouco no tempo, lá para o século 6 a.C. Ezequiel estava falando para um povo que tinha perdido absolutamente tudo. Exilados na Babilônia, eles se sentiam mortos em vida, como se a nação inteira estivesse enterrada num grande túmulo de desesperança. E o mais impressionante é que essa experiência tão antiga conversa diretamente com a nossa vida hoje. Aquele sentimento de abandono dos exilados não é tão diferente da dor de uma perda, da traição de alguém querido ou do peso da solidão. Aqueles ossos ressecados que o profeta descreve, bom, às vezes eles se parecem muito com os nossos sonhos desfeitos, né? E aqui está o ponto-chave. Esse túmulo é uma metáfora poderosa para qualquer situação que nos paralisa, que nos faz sentir impotentes, sem saída. É aquela sensação de estar preso que, de um jeito ou de outro, todo mundo já conheceu. Então, se o problema é o túmulo, a promessa é de vida. Mas, veja bem, essa promessa não é mágica. Ela se apresenta como uma escolha fundamental, um verdadeiro divisor de águas que define o caminho para essa nova maneira de existir. O apóstolo Paulo nos apresenta esses dois caminhos. Viver segundo a carne, e aqui não se trata do corpo, tá? É viver uma vida fechada em si mesma, que gira em torno do egoísmo, do orgulho, um caminho que no fim das contas nos aprisiona. Do outro lado, viver segundo o Espírito é se abrir para algo maior. É um caminho de amor, de generosidade, que nos liberta para uma vida de verdade, uma vida plena. Então, essa escolha é diária. Não é uma questão de negar o corpo, mas sim de decidir quais valores vão guiar nossas atitudes. É uma escolha consciente, que a gente faz a cada momento. E toda essa promessa de vida nova deixa de ser só uma ideia e se torna uma realidade concreta em uma das histórias mais marcantes do Novo Testamento, a ressurreição de Lázaro. É aqui que a gente vê esse poder em ação de um jeito inesquecível. A cena já começa com a dor crua de Marta. As palavras dela para Jesus são a mistura de fé e um lamento profundo, aquele "esi" que todo mundo já sentiu diante de uma perda. É uma reação tão humana, tão real diante da morte. Veja, Marta tinha fé, mas a ideia que ela tinha da ressurreição era, digamos, tradicional. Para ela era algo que aconteceria só lá no fim dos tempos, uma esperança para um futuro distante que não ajudava muito na dor do agora. E então, Jesus responde com uma das declarações mais revolucionárias de todas. Ele não diz, eu vou dar a ressurreição no futuro. Ele diz, eu sou a ressurreição. Ele traz essa esperança distante para o presente. A ressurreição não é um evento, é uma pessoa. A pergunta que Jesus faz para Marta, acreditas nisto? Ela atravessa os séculos e chega até a nós hoje. É um convite para deixar de ver a fé como um conjunto de regras e passar a vê-la como uma relação de confiança com a própria fonte da vida. Diante do túmulo, Jesus se emociona. Ele chora. Mostra uma humanidade profunda. Mas logo em seguida, sua autoridade divina aparece. A ordem, tirai a pedra, não é só prática, é um comando para que a comunidade remova a barreira que sela a morte como se ela fosse o fim de tudo. A história de Lázaro é muito mais do que um milagre antigo, é como um mapa para nós. Então, o que significa, na prática, aceitar essa oferta de vida nova hoje em dia? Com essa ordem poderosa, Lázaro sai para fora, Jesus chama seu amigo de volta à vida. E essa mesma voz ecoa para a gente hoje, nos chamando para fora dos nossos túmulos de medo, de ressentimento, de apatia. Mas aqui vem um detalhe fundamental. Lázaro sai do túmulo, está vivo, mas ele ainda não está livre. Ele continua envolto nas faixas da morte. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Sair do túmulo é só o primeiro passo. A instrução final de Jesus não é para Lázaro, mas sim para a comunidade que estava ali. É um chamado à ação, para que todos ajudem uns aos outros a se libertarem das amarras que ainda nos prendem, mesmo depois de encontrar uma vida nova. Então, como a gente pode viver essa vida desatada? Como podemos transformar ativamente nossos próprios desânimos em fontes de esperança e generosidade para quem está ao nosso redor?
O caminho é mais ou menos por aí. Tudo começa com a decisão de se abrir para uma transformação. Isso nos dá a coragem de remover as pedras que escondem nossas dores e fracassos. E uma vez que a gente enfrenta o que estava escondido, podemos nos recusar a ceder ao medo que nos paralisa. E finalmente livres, somos chamados a ser agentes de vida, ajudando a desatar quem caminha ao nosso lado. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. A ressurreição não é só uma doutrina, é um convite permanente. Olhando para a própria vida, quais são as pedras que precisam ser roladas para longe, para que a luz de uma vida nova possa finalmente entrar?